Olá pessoal, vamos então a mais uma aula da nossa disciplina de Gestão Financeira e Econômica. Nosso assunto de hoje, em continuidade ao que a gente discutiu na aula passada sobre os demonstrativos financeiros, vamos falar a respeito da DRE e da DFC. Relembrando então que nós falamos sobre os tipos de resultado, nós temos aqui nessa linha de estudo dois tipos de resultado. Nós temos o resultado econômico, que é como se fosse a visão do contador, que engloba todos os acontecimentos gerados no período em análise. E temos o resultado financeiro, que é como se fosse a visão do administrador, que envolve todos os acontecimentos, porém somente aqueles que estão relacionados a recebimentos e pagamentos efetivados naquela data. Nosso resultado econômico, portanto, é extraído a partir da DRE, que é a nossa demonstração do resultado do exercício, englobando todos os acontecimentos. E o nosso resultado financeiro, que é extraído a partir da DFC, onde são todos os acontecimentos, porém aqueles que estão envolvidos apenas com os recebimentos e pagamentos já efetivados. Dessa forma que a gente consegue já então começar a entender e a concluir que o resultado que ele é apurado pelo regime de caixa, ou seja, o resultado financeiro, ele pode ser diferente do resultado econômico, que é o resultado a partir do regime de competência. Então, quando eu considero para o meu resultado apenas aquilo que foi recebido e que foi pago, ou seja, apenas o que movimentou o meu caixa, pode ser que eu tenha realmente um resultado diferente em relação àquilo que eu considero englobando todos os fatores. Ou seja, o fluxo de caixa da empresa não necessariamente vai ser coincidente com o fluxo econômico. Ou seja, normalmente esses fatores eles estão divergentes ou diferentes em relação ao tempo, que é o que a gente também já estudou quando a gente falou de prazos médios. Normalmente eu tenho operações que ocorrem, mas que não necessariamente são recebidas e pagas naquele momento. Muitas questões comerciais e operacionais que envolvem esses fatores. Por exemplo, a empresa ela pode ter um lucro econômico, lá apresentado na nossa DRE, e um prejuízo financeiro, evidenciado, por exemplo, pela DFC. Ou até mesmo vice-versa, eu posso ter um prejuízo na DRE e momentaneamente ter um lucro, ou um resultado positivo na minha DFC. Vamos ver o exemplo a seguir. Eu tenho essa demonstração de resultado. De uma forma bastante básica, bastante simplificada, eu tenho uma DRE, então, em dezembro de 2019 da companhia Alfa. Eu tenho ali, então, as vendas separadas como venda à vista e venda a prazo. Na sequência, eu tenho a dedução do custo da mercadoria vendida, o CMV, e depois o lucro bruto, ou seja, os 70 mil de faturamento menos os 40 mil do custo, e chegamos a um lucro bruto de 30 mil. Depois eu tenho a dedução de depreciação, amortização, outras despesas, e eu chego ali então num lucro operacional de 20 mil reais. Menos o imposto de renda de aproximadamente 25%, eu tenho um lucro líquido de 15 mil reais. Esse lucro é o meu resultado econômico, ou seja, o resultado que é extraído da nossa DRE. Lucro econômico de 15 mil reais. E algumas informações adicionais para a gente refletir e depois elaborar a nossa DFC. Com base nessas informações que eu tenho na DRE, eu tenho alguns adicionais aqui para a gente pensar. Essa empresa ela não mantém estoque nem no começo e nem no final do período, ou seja, não tinha estoque nenhum no começo do ano e tudo que ela comprou foi efetivamente vendido. Metade das compras dessa empresa elas só vão ser pagas no ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2020. O imposto de renda ele só vai ser recolhido no ano seguinte, aqui no nosso exemplo, em março de 2020. Então, algumas informações adicionais para a gente conseguir analisar melhor a DRE e elaborar a DFC. A gente observa, então, que houve um lucro econômico nessa empresa de 15 mil reais. Mas quanto desse valor, desse 15 mil reais, realmente entrou no caixa da empresa? Será que o fluxo de caixa financeiro acompanhou aquele fluxo econômico da DRE? Será que eles são iguais ou são coincidentes? Note que, do total que a empresa vendeu, apenas 20 mil reais foi recebido à vista. E além disso, existem algumas despesas que, embora já incorreram, já aconteceram, elas não geraram nenhum tipo de diminuição de caixa, que é o exemplo da depreciação e da amortização, que é o que nós chamamos de despesas não financeiras. São despesas que existem, mas não há nenhum pagamento em relação a elas. Esse exemplo informa também que apenas metade das compras foram pagas e que o imposto de renda ele só vai ser pago no ano seguinte.
Ou seja, pelo regime de caixa, como é que ficaria a situação da empresa? Ficaria assim. Vendas recebidas, apenas os R$ 20.000, nós indicamos agora há pouco. O total de compra da empresa pago R$ 20.000, as despesas que foram pagas R$ 6.000, ou seja, um prejuízo financeiro de R$ 6.000, que é 20.000 das vendas menos 20.000 das compras pagas menos 6.000 das despesas pagas, um prejuízo financeiro de R$ 6.000. Lembrando um detalhe importante, para a gente calcular o volume de compras para depois chegar no quanto de compras foram pagas, eu tenho que usar aquela fórmula que a gente já usou e já sabe como. Custo é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, pego lá o custo, as informações de estoque, que no nosso exemplo aqui eram zero, tanto no começo como no final do ano, e calculo o valor das compras. Daí eu já chego ao valor das compras e aí eu determino aqui o quanto dessas compras já foram pagas de acordo com o que foi dado já no exemplo aqui. Temos aqui então um prejuízo financeiro de R$ 6.000 em comparação ao lucro econômico de R$ 15.000 da empresa. Então veja que, embora a gente tenha tido um resultado econômico positivo de R$ 15.000, o resultado financeiro da empresa foi negativo de R$ 6.000. Esse resultado financeiro, a gente conseguiu visualizar ele claramente então na nossa demonstração do fluxo de caixa. E aí fica a dica do quanto é importante a gente elaborar essa demonstração do fluxo de caixa. Senão a gente analisa apenas a DRE e pode ter, do ponto de vista de gestão financeira, do ponto de vista do administrador, a gente pode ter informações aí equivocadas nesse processo de análise. Então vamos praticar um pouquinho agora? A gente já entendeu basicamente como é que funciona a DRE, como é que funciona a DFC, como é que uma se relaciona com a outra. Vamos tentar então fazer um exercício prático bem rapidinho aqui para a gente conseguir entender. Com base nesses dados que eu estou colocando aí a seguir para vocês, na receita de vendas, custo, tem todas as despesas, todos os elementos, vamos tentar elaborar a DFC e a DRE. Então, informações importantes com base nesses números e dados que vocês já têm aí na tela. Não havia estoque inicial e tudo o que foi comprado foi vendido dentro do próprio ano. As compras serão pagas 37% no ano seguinte, ou seja, eu paguei uma parte e 37% daquilo que eu comprei eu vou pagar apenas no ano seguinte. Os impostos sobre a renda, 34% que eu coloquei ali, ele também será recolhido apenas no ano seguinte. Todas as despesas elas já foram pagas dentro do próprio ano. E do meu total de vendas eu recebi apenas 65% neste ano, ou seja, eu tenho um saldo ainda a ser recebido no ano seguinte. Com base nessas informações, primeiro vamos elaborar a demonstração do resultado, ou seja, a DRE, e depois a demonstração do fluxo de caixa, a DFC. Então, são dois demonstrativos que a gente precisa elaborar com base nesses dados que estão na tela. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a correção desse exercício. Eu quero que vocês tentem fazer, que vocês pensem um pouquinho, reflitam a respeito desses dados, desse exercício. Se for o caso, volte no início do vídeo, assista de novo como é que funciona a DRE e DFC. Tentem fazer e na próxima aula a gente faz a correção e outros exercícios para fixar melhor esses conceitos aí de DRE e DFC. Até lá então, pessoal!